Fala, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha a partir desse momento pelo www.ces.com.br. Seja muito bem-vindo ao nosso curso Começando do Zero 2017 em Direito Penal, parte geral. Esse curso que se destina a permitir que você tenha o primeiro contato, que você tenha as noções básicas, as noções elementares dessa ciência tão linda, tão maravilhosa e que é tão importante nos concursos públicos e na prova da OAB, que é o direito penal. E como nós estamos tendo a nossa primeira interação nesse momento, como nós estamos começando o nosso lereado agora, me permita reservar aqui alguns instantes iniciais da aula de hoje para eu lhe explicar dois detalhezinhos acerca do nosso curso, lhe indicar, inclusive, qual será o nosso grande objetivo e depois para lhe fazer um pedido, para lhe mostrar como é que você pode me ajudar a ajudá-lo, beleza? Então vamos logo por partes aqui. Inicialmente, qual é o nosso grande objetivo ao longo das aulas do Começando do Zero 2017? É permitir que você, que está começando agora os seus estudos para a prova da OAB, você que está começando agora a se preparar para concursos públicos, seja na área das carreiras jurídicas, carreiras policiais, tribunais ou equivalentes, ou até mesmo para você que começou agora a estudar direito penal na graduação. Eu fiquei muito feliz quando ano passado eu percebi que pelo menos aí 30 e tantos % dos nossos alunos do Começando do Zero do ano passado, do Começando do Zero 2016, eram alunos que estavam por ali no quarto, quinto período de faculdade e que usavam esse curso para reforçar o conhecimento, para ter uma boa base que viesse a facilitar, inclusive, os seus estudos na graduação. Então, seja você uma pessoa que está precisando dar uma reforçada para a graduação ou que está iniciando efetivamente seus estudos rumo aos concursos públicos ou à prova da OAB, o Começando do Zero deve ser percebido, deve ser encarado por vocês como um primeiro contato com a nossa disciplina. Talvez até você já tenha estudado alguma coisa de direito penal, mas é importante ficar claro que eu vou partir da premissa que está todo mundo zerado. Eu vou partir da premissa que ninguém aqui assistindo essa aula nunca sentou para estudar a fundo o direito penal, porque o nosso grande objetivo é lhe passar o beabá, é lhe passar o alicerce, é lhe dar a estrutura básica do direito penal, porque daí para frente você pode aprofundar os seus conhecimentos. Inclusive, permita-me dizer a vocês que um equívoco que normalmente eu vejo de quem está começando a estudar para concurso público é já querer começar a estudar por uma doutrina mais aprofundada, pegar os temas mais controversos, pegar aqueles temas que são mais difíceis de serem analisados, sem antes ter uma base. O cara não vai conseguir ter um bom aproveitamento por um motivo muito simples. A mesma coisa seria se você tivesse hoje, ao invés de estudando direito penal, se você tivesse estudando matemática e você resolvesse que ia começar a estudar matemática pelo binômio de Newton, por um logaritmo neperiano, por derivada, por integral, você ia voar completamente, você não ia ter a menor noção do que estava fazendo. Por quê? Qualquer pessoa que quer estudar matemática tem que começar pelo básico. E o que é o básico? As 4 operações. Se você só tiver que aprender uma coisa de matemática, tem que ser a tabuada. Depois que você aprender a tabuada, aí você vai para a teoria dos conjuntos. Depois que você aprender a teoria dos conjuntos, você vai para aquelas equaçõezinhas simples, 2 mais 3 mais 8 igual a tanto. Depois talvez uma equação do primeiro grau, mas não adianta você já querer iniciar os seus estudos em matemática por algo extremamente complexo se você não sabe algo que é primário. A mesma lógica se aplica não só ao direito penal, a mesma lógica se aplica a toda e qualquer ciência, mas falando especificamente da minha disciplina, como é que, por exemplo, você pode querer estudar as hipóteses qualificadoras do crime de homicídio, a dosimetria da pena num crime privilegiado e qualificado, as regras de cálculo de progressão de regime, se você não conhece, por exemplo, o que é o princípio da legalidade, se você
você não conhece as ideias elementares por trás do direito penal, se você não é capaz de diferenciar um crime tentado de um crime consumado, um crime doloso de um crime culposo, se você não é capaz de enxergar o que seria um estado de necessidade, o que seria uma legítima defesa, quando o indivíduo pode ou não ser tutelado pelo direito penal, quando é que o cara, mesmo incorrendo em uma conduta considerada como crime, não será punido, essas ideias primárias é que vão lhe dar todo o arcabouço, é que vão lhe permitir criar na sua cabeça todo o alicerce em cima do qual será erguido a lógica das demais estruturas, a lógica dos demais estudos, a percepção sobre os demais institutos inerentes ao direito penal. Então é importante você ter essa percepção, porque pode parecer para alguns, sei lá, você já está estudando direito penal há mais tempo, pode parecer para alguns que eu vou trazer aqui talvez uma informação bem simples. Eu me lembro que no curso passado, no curso 2016, eu sempre explico para os alunos no começo conceitos básicos, como, por exemplo, o que é um parágrafo, o que é um inciso, o que é o caput, o que é uma sentença transitada em julgado, qual é a diferença de um processo estar no STJ e no STF, e sempre tem gente que diz, mas Giovanni, isso é básico demais. Todo mundo sabe o que é um parágrafo, o que é um inciso, o que é uma linha, todo mundo sabe quando é que uma sentença transita em julgado, todo mundo sabe quando é que um recurso deve ir para o STJ e para o STF, todo mundo não. Se o curso é começando do zero, eu tenho que partir da premissa que todos que estão aqui não têm obrigação nenhuma de ter essa bagagem prévia de conhecimento. É óbvio, quem já tem esse alicerce, quem já tem essa bagagem prévia, vai saber quando é que eu devo encaminhar um feito para o STJ ou para o STF, quando é que uma sentença é considerada como transitada e julgada, mas quem nunca parou para estudar o direito penal, não tem a mínima obrigação de ter conhecimento sobre essas matérias, por mais básicas que elas possam parecer, para quem já tem algum tipo de contato, algum tipo de hábito, algum tipo de proximidade com o direito penal. Então, eu insisto, o que nós vamos fazer aqui ao longo de todas as aulas é, dentro da parte geral do direito penal, buscar lhe dar todas as informações para que você crie um bom alicerce nessa disciplina, para que depois você faz o curso começando do zero, cria esse alicerce e aí depois você vê se vai fazer um curso para analista de tribunais, vai fazer uma segunda fase de exame de ordem penal, vai fazer um curso para delegado de polícia civil, delegado de polícia federal, agente de polícia civil, agente de polícia federal, mas tudo vai depender de você começar aqui. Esse é o seu ponto de partida, ok? A segunda coisa, pessoal, nós vamos precisar muito que ao longo das nossas aulas, vocês acabem criando uma intimidade com o texto normativo, que vocês acabem criando uma intimidade com a letra da lei. Eu sempre digo para os meus alunos, quem sabe o Código Penal decorado, não passa, só por saber o Código Penal decorado, não passa em nenhuma prova de concurso. As pessoas têm aquela falsa impressão, as pessoas têm aquela falsa percepção que basta você conhecer, que basta você saber a letra da lei para você passar em provas. Isso não é verdade. Você pode saber o Código Penal decorado de cabo a rabo, de cima a baixo, e isso não vai garantir sua aprovação. Mas também você não ter uma intimidade com o Código Penal vai garantir que você não seja aprovado. Perceberam? Não, professor, não entendi sua colocação. Ah, você só sabe o que está escrito na letra da lei. Você não passa em nenhum concurso. Agora, se você não tiver uma boa noção do que está na letra da lei, você nem começa a brigar. Saber o texto normativo não é suficiente para a sua aprovação, mas é uma pré-condição, é um ponto de partida, e essa dica vai principalmente para vocês que estão na graduação ainda. É muito comum quando nós estamos na graduação, nós deixarmos de lado a análise da letra da lei. A gente fica tão focado em doutrina que você esquece que tem um código, você esquece que tem um texto normativo, e aí quando você chega no exame de ordem, quando você chega nas provas de concurso, você percebe o quanto isso lhe faz falta. É por isso que seria muito, mas muito interessante que vocês acompanhassem as nossas aulas
com a lei aberta, com o vade-mecum aí em cima da sua bancada, ou então, eu estou falando da Constituição Federal, você pega a Constituição, eu estou falando do Código Penal, você pega o Código Penal, por quê? É óbvio que você não vai decorar a letra da lei, seria irrazoável da minha parte pensar isso, mas se toda a aula você está lá, eu falo no instituto, eu cito um artigo de lei, você abre, você olha, você marca, quando está revisando a matéria, você lê de novo, você acaba, no mínimo, ganhando uma intimidade, você acaba, no mínimo, ganhando uma boa proximidade com o texto normativo. E isso vai facilitar demais lá na frente, quando você estiver fazendo estudos mais aprofundados. Então, por favor, tentem acompanhar a aula o máximo possível, observando o que eu falo e identificando o que eu falo na letra da lei, ok? E a última coisa é, eu gostaria de lhe fazer um pedido, eu gostaria que você me ajudasse a ajudá-lo. Você tem aí na sua área do aluno uma ferramenta importantíssima, que é o plantão de dúvidas. Para que é que serve o plantão de dúvidas? Como o nome sugere, para que você possa tirar diretamente comigo todas as suas dúvidas. Eu falei uma coisa, você não entendeu. Eu fiz uma colocação, você não captou direito o que é que eu queria dizer. Você está fazendo uma questão e não consegue aplicar na questão aquilo que nós explicamos em aula. Ou seja, você tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma solicitação, algum pedido, o mecanismo mais fácil, o meio mais fácil de você interagir conosco é através do plantão de dúvidas. Muita gente nos segue nas redes sociais, tal, e é bom, é importante, procura lá, Giovanni Moraes 2 no Instagram, professor Giovanni Moraes no Facebook, mas o plantão de dúvidas é o que vai lhe garantir a ferramenta mais rápida de comunicação para que você possa esclarecer todas as suas dúvidas. E eu sempre peço, não fique com dúvidas. Use o plantão de dúvidas. Uma frase que você não entende agora é um texto desse tamanho que você não entende amanhã, daqui a pouco você está com abuso de mim. Arrependido que Deus o livre e guarde ter comprado esse curso, porque nós temos abuso de tudo aquilo que nós não entendemos. E o jeito mais fácil de você não pegar abuso de mim é justamente não acumular dúvidas. Beleza? Novo de loja? Primeira de luxo? Bom, feito esse papo inicial que é necessário a cada começo de curso, agora nós vamos efetivamente tratar do primeiro tema que eu separei para o Começando do Zero 2017. Nós vamos começar a tratar hoje sobre os princípios elementares norteadores do direito penal. Princípios elementares norteadores do direito penal ou simplesmente princípios penais, do jeito que você chamar, ele vai atender. Esses princípios penais dizem respeito às regras básicas, às regras elementares que nós, operadores do direito, devemos seguir na hora que vamos aplicar o direito penal no dia a dia da sociedade. E antes de mais nada, já é aqui extremamente importante você entender para que servem esses princípios. Qual é a aplicação desses princípios? Qual é a razão de ser desses princípios? Galera, quando nós começamos a estudar os princípios elementares do direito penal, nós estamos estudando, na verdade, um conjunto de regras que vão balizar, que vão demarcar, que vão delimitar até onde nós, operadores do direito, podemos ou não ir na hora que vamos aplicar o direito penal aos casos concretos, ao dia a dia da sociedade. Estudar os princípios elementares do direito penal consiste em estudar um conjunto de limites que vão nos dizer, olha, quando você for usar o direito penal nesse caso, você só pode ir até esse ponto. Você pode fazer isso ou aquilo, você não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. O direito penal, ele precisa ser limitado na sua aplicação, ele precisa ser norteado, ele precisa ser delimitado, até porque uma coisa é a letra fria da lei, outra coisa é você aplicar o que está na letra da lei ao dia a dia da sociedade. Tudo na letra da lei é muito fácil de ser percebido. Quando você leva isso para reger o dia a dia da coletividade, você vê que é necessário nós termos parâmetros, nós termos referenciais, nós termos elementos que delimitem o que o direito penal pode ou não pode fazer. E
quem vai dar esta delimitação, esse basilamento, são os princípios básicos, os princípios elementares do direito penal. É por isso que eu sempre digo aos meus alunos, se você tiver que escolher um único assunto de direito penal, se você disser assim, olha, eu só vou aprender na minha vida um assunto de direito penal, aprenda a parte de princípios. É óbvio que não é o ideal, não é o desejável é que você estude mais coisa. Mas se você disser assim, eu vou dar uma única noite de estudo, eu vou tirar um único momento da minha vida para estudar direito penal, que você estude a parte de princípios. Porque quem sabe princípios acaba tendo uma facilidade maior de aprender o resto. Agora, quem não sabe princípios, bate demais cabeça para aprender os demais institutos. E não esquece, quando você está estudando os princípios, você está estudando basicamente até onde nós, eu e vocês, operadores do direito penal. Quando eu falo operadores do direito penal, eu estou me referindo às autoridades policiais, promotores de justiça, juízes, serventuários do Poder Judiciário, oficiais de justiça, autoridades policiais, todo mundo que direto ou indiretamente mexa com o direito penal. Você vai estar estudando até onde essas pessoas podem agir, até onde essas pessoas podem ou não usar, se valer das regras do direito penal. Eu gosto muito, quando eu começo a falar de princípios, eu gosto muito de fazer uma analogia com uma frase do professor Pinto Ferreira. A maioria de vocês talvez não tenham idade para ter pego o Pinto Ferreira ainda vivo. O professor Pinto Ferreira foi um dos maiores constitucionalistas da história desse país. Inclusive, aqui em Recife, ele fundou uma faculdade que leva seu nome, a Faculdade Pinto Ferreira. Ele foi considerado como talvez um dos 4 ou 5 grandes constitucionalistas de toda a história do Brasil. E o mestre Pinto Ferreira, já falecido de saudosa memória, ele costumava dizer o seguinte: os princípios estão para qualquer ramo do ordenamento jurídico, assim como o trilho está para a locomotiva. Eu tive orgulho de ser aluno do professor Pinto Ferreira, numa das suas últimas turmas, já bem próximo ao seu falecimento, e eu me lembro demais dele repetindo essa frase quase toda a aula. Estudar os princípios de qualquer ramo do ordenamento jurídico é como você estudar a relação entre o trilho e a locomotiva. E qual era o sentido dessa colocação? Ele sempre explicava dizendo assim: a locomotiva tem a força. A locomotiva desloca milhares de toneladas, arrasta inúmeros e inúmeros vagões. Mas a força da locomotiva está limitada pelos trilhos. Os trilhos servem para demarcarem até onde a locomotiva vai ou não. Se os trilhos só saem de Curitiba para São Paulo, a locomotiva só vai de Curitiba para São Paulo. Se os trilhos saem de Curitiba para Salvador, a locomotiva chega em Salvador. A locomotiva tem a força do mundo todinha, mas sem os trilhos ela não vale de nada, porque os trilhos é que dizem até onde ela pode ou não se deslocar, até onde ela pode ou não ir. Essa analogia eu acho perfeita em relação aos princípios norteadores do direito penal. O direito penal tem força, tem capacidade de controle social, tem capacidade de impor muitas vezes sua vontade às pessoas. Mas o direito penal ele só vai agir dentro desses, aspas, trilhos. O direito penal só vai agir dentro desses limites. O direito penal só vai até onde os trilhos lhe levam. E quais são os trilhos do direito penal? Os seus princípios básicos, os seus princípios elementares, os seus princípios norteadores. Princípios estes que, quanto à origem, se subdividem em 2 grandes modalidades. Nós temos os chamados princípios constitucionais e nós temos os princípios doutrinários. Grave isso. Se você que está assistindo esse curso pretende fazer prova de analista de tribunal ou de técnico de tribunal, grave essa informação. Os princípios norteadores do direito penal, quanto à sua origem, se subdividem em princípios constitucionais e princípios doutrinários, também chamados de doutrinários jurisprudenciais. Ora, os princípios constitucionais têm esse nome, sabe por quê? Porque eles derivam da Constituição Federal de 1988. E aqui eu já vou abrir o primeiro parêntese. A Constituição Federal é a lei suprema desse país.
A Constituição Federal é a chamada Maximus Legis, a lei máxima que existe no Brasil. Não há lei nenhuma que supere a Constituição. Todas as demais leis, todas as demais normas jurídicas devem se subordinar ao que diz a Constituição e devem a ela se adequar. A regra mais fundamental, ou as regras mais fundamentais do direito brasileiro, não é só do direito penal não, do direito brasileiro estão na Constituição Federal de 1988. E a Constituição traz um bocado de princípios de vários ramos do ordenamento jurídico, inclusive do direito penal. Então, os princípios que serão aplicados ao direito penal e que são abstraídos da Constituição Federal, na sua grande maioria, do artigo 5º da Constituição Federal, são chamados de princípios constitucionais. Agora, existem outros princípios que não estão escritos na lei. Existem outros princípios que emanam dos estudos que emanam das análises feitas pelos doutrinadores. E aqui vale mais um parêntese. Quem são os doutrinadores do direito penal? São as pessoas que dedicam as suas vidas a estudar o direito penal. São as pessoas que passam a sua vida analisando os institutos penais, ministrando aula, escrevendo livros. Esses são chamados de doutrinadores. Existem inúmeros grandes doutrinadores no Brasil e fora dele, a depender aí da geração que você seja. Você pode, por exemplo, ter escutado falar em Nelson Hungria, Limonge França, Clóvis Bevilacqua. Aí você chega mais perto, você escuta falar em doutrinadores mais recentes, como é o caso do professor Eugênio Pacelli, Rogério Greco, Guilherme de Souza Nucci, citando alguns estrangeiros, professor Zaffaroni, argentino Zaffaroni, que influencia muito o direito brasileiro, principalmente no sul do Brasil. Quer dizer, você tem uma gama, eu citei só alguns, mas existem vários outros, dezenas de outros grandes doutrinadores no Brasil que se dedicam, que passam a vida estudando e analisando o direito penal e escrevendo livros sobre direito penal. E essas pessoas acabam criando uma série de regras, uma série de princípios, uma série de percepções que se incorporam ao dia a dia do direito penal, principalmente através das decisões que são prolatadas pelos nossos juízes e pelos nossos tribunais. O cara, para poder se tornar um juiz, para poder se tornar um desembargador, para poder se tornar um ministro do STJ ou do STF, por óbvio, ele tem que antes ter feito faculdade de Direito. E quando ele começa a estudar o direito, especificamente o direito penal, ele começa a ter contato com essas regras doutrinárias, com essas ideias que emanam desses pensadores do direito penal. Na hora que ele se torna juiz, na hora que ele se torna desembargador, na hora que ele se torna ministro do STJ, do STF, de qualquer outro tribunal, ele vai nas suas sentenças, ele vai nas suas decisões usar esses princípios que ele aprendeu lá com a doutrina, que embora não estejam escritos em local nenhum da letra da lei, estão nos livros, por óbvio, embora não estejam escritos em parte alguma da lei brasileira, são acolhidos e acatados e tomados como válidos pelos nossos juízes e nossos tribunais. São chamados, então, de princípios doutrinários, ou por isso que alguns chamam doutrinários jurisprudenciais. Vou lhe dar um exemplo. Na aula de hoje, nós vamos falar muito sobre o princípio da insignificância, também conhecido como criminalidade de bagatela. Tem muito aluno que diz para mim, macho velho, qual é o artigo da Constituição, ou qual é o artigo do Código Penal que versa sobre o princípio da insignificância? Nenhum. O princípio da insignificância não está escrito em nenhum artigo da lei brasileira. Ele é um princípio surgido lá no direito alemão, que começou a ser analisado pelos nossos doutrinadores aqui no Brasil na década de 60 e que nos anos 90 começou a ganhar força nas cátedras universitárias, até que por meados de 2000 ele começou a ser usado pelos ministros do STF. E hoje é um princípio tão usado pelos nossos juízes que acabou se incorporando ao dia a dia do direito brasileiro. Todo mundo hoje fala em princípio da insignificância, embora ele não esteja previsto na
letra da lei. Por isso que ele faz parte do rol dos chamados princípios doutrinários ou jurisprudenciais. Então, grava aí essa informação. Nós temos duas grandes modalidades de princípios que norteiam o direito penal. Quando esses princípios estão previstos na Constituição Federal, são chamados de princípios constitucionais. Quando eles não estão escritos na lei, mas são oriundos da doutrina, dos estudiosos do direito penal e acabam se incorporando ao nosso dia a dia através das decisões dos juízes e tribunais, eles são chamados de princípios doutrinários, ou como alguns preferem, doutrinários jurisprudenciais. Beleza? Aí, o que é que nós vamos fazer nesse momento? Nós vamos focar primeiro nos princípios constitucionais. E me permita alertá-los. Existem vários. Existem aí mais de 20 princípios constitucionais que orientam o direito penal brasileiro. Só que eu gostaria, nesse nosso curso Começando do Zero, focar em 2 deles. Eu vou citar até outros ao longo da explicação, mas eu queria que de todos os princípios constitucionais, vocês se ativessem a 2 mais especificamente. Sabe por quê? Porque são esses 2 que mais caem em provas de concurso. É impressionante quando você pega a prova de tribunal, quando você pega a prova das carreiras policiais também, que cai alguma questão sobre princípios constitucionais, a probabilidade de cair um desses 2 é gigantesca. É por isso que nós vamos focar neles. A começar pelo chamado princípio da legalidade penal. E aqui eu já vou abrir um parêntese. Quando alguém chegar falando para você sobre princípio da legalidade, você vai virar para a pessoa e vai dizer, pode parar. Qual princípio ou a qual princípio da legalidade você está se referindo? Como assim, macho velho? Não entendi. A qual princípio da legalidade o indivíduo está se referindo? Como assim? Pessoal, na Constituição Federal de 88, doravante, toda vida que eu usar essa sigla, CF/88, é a sigla para Constituição Federal de 1988. Na Constituição Federal de 88, nós temos 2 regras diferentes que recebem o nome de princípio da legalidade. De novo, na Constituição Federal de 1988, nós temos 2 regras diferentes que recebem o nome de princípio da legalidade. Para diferenciá-las, convencionou-se falar em legalidade ampla, também chamada de genérica ou ainda lato sensu, legalidade ampla, legalidade genérica ou legalidade lato sensu, e nós temos a legalidade penal, também chamada de específica ou ainda legalidade em sentido estrito. Legalidade penal, legalidade específica ou legalidade em sentido estrito. São 2 regras distintas entre si. Vamos analisar primeiro a legalidade em sentido amplo, chamada de legalidade genérica ou lato sensu. A legalidade em sentido amplo é uma regra que vale para todos os ramos do ordenamento jurídico brasileiro. Por isso que ela é chamada de ampla, de genérica, porque é uma regra que a Constituição traz e que vale para todos os segmentos do direito brasileiro. Vale para o direito civil, para o direito do trabalho, para o direito administrativo, para o direito tributário, para o direito penal, para o direito previdenciário, ambiental, consumerista, para o direito que envolve o Estatuto da Criança e do Adolescente e por aí vai. Então, sempre que você estiver falando em legalidade em sentido lato, sempre que você estiver falando em legalidade em sentido amplo, você está se referindo a uma regra válida para todos os segmentos do direito brasileiro. E não só, insisto, e não só para o direito penal. E essa regra é baseada na premissa segundo a qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude da lei. De novo, essa ideia da legalidade em sentido amplo é baseada na premissa que está lá no artigo 5º da Constituição Federal, segundo a qual ninguém será obrigado a fazer
ou deixar de fazer algo, senão em virtude da lei. Vale a pena aqui você fazer o decoreba. Sempre que você pegar uma questão falando em legalidade ampla, legalidade genérica, a primeira associação de ideias que você tem que fazer é essa. Legalidade em sentido amplo é baseado na premissa segundo a qual ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude da lei. Ou em bom português, quem vai delimitar o que nós, cidadãos, podemos ou não fazer é a letra da lei. Pelo princípio da legalidade em sentido amplo, nós não vamos nos submeter à vontade de A, B ou C. Pela legalidade em sentido amplo, nós vamos nos submeter ao que diz a lei. Se a lei me permite fazer alguma coisa, eu faço. Se a lei me proíbe, eu não faço e acabou-se. Essa é a ideia da legalidade lato sensu. Aí você diz, vixe, macho velho, a ficha não caiu não. Dá para traduzir? Dá. Eu vou dar um exemplo ou dois aqui para facilitar e eu volto ao conceito da legalidade em sentido amplo. Mas antes de eu dar esse exemplo, por favor, me ajude clicando na segunda parte da aula de hoje.